Olá, alunos. Vamos resolver aqui alguns exercícios de conceitos básicos de refrigeração e ar-condicionado. Primeiro, começamos com conversão de unidades, né? Muitas vezes a gente encontra aí unidades diferentes de graus Celsius. Quem viaja para os Estados Unidos, por exemplo, encontra unidade Fahrenheit, né? Graus Fahrenheit. Então, vocês vão olhar nessa questão, eu peço para converter 0 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então, como é que faz? Tem essa fórmula aqui, ó. A gente vai aplicar uma fórmula já pronta, né? A gente sabe que existe uma equivalência, né, de 0 graus e de 100 graus, que é a temperatura em graus Celsius, que é o ponto de congelamento da água e o ponto de vaporização da água. E tem uma equivalência em graus Fahrenheit. E essa equivalência é o seguinte, ó. Quando a temperatura da água está 100 graus Celsius, em Fahrenheit é 212. Quando está 0 graus Celsius, em Fahrenheit é 32. Então, fazendo isso, a gente coloca aqui, ó, a gente vai colocando a fórmula, né? Colocando a fórmula, a gente pode... Coloca aqui 0 no lugar de TC, aqui é 0. 0 sobre 5 dá 0. Então, essa conta aqui já dá 0. TF é temperatura Fahrenheit, menos 32, está na fórmula, sobre 9. Esse que vai para lá, ó, vai ficar 0. Então, na verdade, TF é igual a 32 graus Celsius. Como está aqui, né? Ó, 32 graus Fahrenheit, né? Ok? Ou seja, eu peguei 0 graus Celsius, é igual a 32 graus Fahrenheit. Se eu quiser saber aí quanto que é, por exemplo, se eu tiver a temperatura de 10 graus Celsius, fazemos a conta. Vamos fazer aqui rapidinho para vocês verem. Ó. 10 sobre 5, supondo que seja 10 graus Celsius, né? Igual a TF menos 32 sobre 9. Isso aqui, ó, 2. Então, a gente faz o seguinte, ó, 2 vezes 9, o 9 passa para lá multiplicando, é igual a TF menos 32. Então, 18 desse lado, o 32 pode ir para lá positivo, mais 32 é igual a TF. Então, TF é quanto? TF é igual a 50 graus Fahrenheit. Então, vejam que eu consegui fazer aí a aplicação. Então, de 10 graus Celsius, são equivalente a 50 graus Fahrenheit. Outra questão aqui é usar a tabela de propriedade. Muitas vezes a gente tem lá uma pressão. A gente vai lá com o manifold, no cilindro ali de fluido refrigerante e observa que o manifold está marcando, por exemplo, ali 82 PSI. Aí a gente quer saber qual a temperatura do fluido aqui dentro, quanto que o fluido deve estar aqui dentro. Existe uma relação de pressão versus temperatura para a saturação. A gente chama de saturação a condição do fluido, quando ele está aqui na condição de líquido mais vapor aqui, ó. Isso aqui é uma condição de saturação. Então, nessa condição, existe uma relação. Toda vez que eu tiver a pressão, eu consigo obter a temperatura. Se eu tiver a temperatura, eu consigo obter a pressão. Como é que eu faço isso? Com tabelas. Então, vamos pensar. R404A, esse é o fluido. Tem uma tabela aqui, ó. Ó, fluido está aqui, R404A está aqui. Nessa coluna aqui, ó, eu tenho as pressões. Em pressão é PSIG, ele chama, porque esse aqui é manométrico, é o PSI, medido pelo manômetro. Olha aqui, ó, para 83,5 por aí PSI, eu estou querendo 84, né? Então, o que acontece? Olha aqui está a temperatura em graus Celsius nessa coluna. Aqui, ó, temperatura em graus Celsius. Essa é a relação que vocês precisam ver lá embaixo. Então, vocês vão encontrar, 82, na verdade, eu pedi, né? Não é 84, não é 82 aqui, ó. Quanto que dá 82 PSI temperatura? Você vem e procura aqui, está entre 80,2 e 83,5. Aproximadamente o quê? Está entre esses dois valores. Eu posso obter uma interpolação aí, ou eu posso pegar também ali, ó 3,4, né? Deixa eu ver aqui, 3,4. É isso, na verdade, 82 está abaixo aqui de 83, desculpa aí, então 82 é mais para baixo ainda. Então, numa tabela, você pode pegar também aí no aplicativo, eu tenho um aplicativo de celular acho que é da Heatcraft mesmo, o Eugene, que ele faz essa conversão direta, você coloca lá o fluido, coloca a pressão e te dá já a pressão, a temperatura. Então, para essa pressão de 82, a temperatura de saturação é 3,4 graus Celsius, usando aí a tabela aí
Isso é muito importante para saber grau de superaquecimento, vocês vão ver posteriormente. Na sequência aí, qual a carga térmica trocada, que atravessa os dois lados de uma parede de área de 30 metros quadrados, se um lado está a 32 graus Celsius, do outro lado está a 20 graus Celsius. Nesse caso, nós vamos ignorar a convecção. Então, para fazer isso sem convecção, a gente vai fazer assim, ó. Vai fazer Ka ΔT sobre L. É a lei de Fourier. O Fourier foi um cientista que identificou essa relação. Então, veja, o ΔT é a temperatura, deu 12 graus Celsius. Então, o que significa isso? É 32 menos 20, como se fosse fora o externo 32, o interno 20 graus. Então, dá 12 graus de diferença. O K foi dado na questão, vamos supor que seja 1,3 watts por metro grau Celsius, um tipo de tijolo, né? Parede de tijolo comum aí. E a espessura é de 15 centímetros, né? 15 centímetros é a mesma coisa que 0,15 metros, né? Substituindo valores na equação, aqui está a área, né? Essa área aqui, ó, área de troca de calor, área superficial. Eu tenho 3.120 watts ou 3,12 kW, se você quiser também chamar em quilowatts. Outra questão aí, ó, 75 graus Fahrenheit, é muito comum aí nos ar-condicionados dos Estados Unidos, você vai querer converter para graus Celsius. Coloca na equação. Substitui esse valor aqui, ó. Então, você vai encontrar esse aqui, isola esse. Ó. Então, TC é igual. Esse passa para lá multiplicando, fica 5 vezes aquilo lá, entre parênteses, sobre 9, 9 já estava aqui, que dá 23,9 ou 24 graus Celsius. Então, já sabe, 75 graus Fahrenheit é equivalente a 24 graus Celsius. Outra questão, 232 graus Fahrenheit, quanto é que dá em graus Celsius? Lembra que eu falei que tinha uma escala, né, de conversão, né? A gente falou para vocês, ó, que assim, ó, 0 é equivalente, 0 graus Celsius é equivalente a 32 Fahrenheit. E 100 graus Celsius equivalente a 212 Fahrenheit. Eu estou perguntando 232, está aqui, ó. Equivalente a quanto aqui, ó? Então, fazendo a conta aí, substituindo, coloca o 232 aqui, ó. E isola o TC. Joga o 5, multiplicando para lá. Vai dar 111,1 graus Celsius. Outra questão, a sexta questão, imagine que eu tenho 10 quilogramas, né, ou 10 litros de água. Se for água, a gente chama que 10 litros é igual aproximadamente 10 quilogramas. A água na condição normal, a gente pode usar essa simplificação. De água, né, inicialmente está a 25 graus Celsius e a gente vai aquecer a 90 graus Celsius. Calor específico da água, aproximadamente 4,2. Normalmente a gente pode encontrar 4,186, né? Então, mas a gente arredonda para 4,2, aí não tem nenhum problema, tá bom? Calor trocado para aquecimento da água, MC∆T, massa 1. M é massa, calor específico, C, calor específico é uma propriedade, né? Vou botar aqui, ó, C igual a calor, está na apostila aí, né? É uma propriedade aí da água, e o ΔT é a variação de temperatura. Então, fazendo a conta aí, 90 menos 25 é a variação de temperatura. Dá 2.730 kJ. Próxima questão, agora eu tenho a seguinte situação. Eu tenho água a 20 graus Celsius, eu quero aquecer até 80, né? Qual o calor trocado? Agora foi dado o calor específico de outro jeito. Ao invés de dar 4,2 kJ por quilograma grau Celsius, se escreveu diferente, mas não se assustem, né? Esse aqui significa 1000, né? Então, é a mesma coisa que 4.200 joule por quilograma grau Celsius. Só outra maneira de se fazer. Fazendo isso, ó, o ΔT agora é de 60, né? 80 menos 20 dá 60. E a área, não, desculpa, que área? Aqui o calor específico foi dado, esse aqui, esse valor aqui. E a massa daqui, 2 kg ou 2 litros de água, né? Com isso, eu calculo calor trocado como sendo 504.000 joules ou 504 kJ. Próxima questão. Imagine que eu tenho uma potência no aparelho de 1.500 watts que funciona 5 horas por dia durante 20 dias no mês. Qual o gasto mensal? Qual o consumo mensal em quilowatt-horas, né? Então, você tem que entender o seguinte. Primeiro, 1.500 watts é a mesma coisa que 1,5 kW. O casinho aqui é 1.000, né? Representa 1.000. Bom, então vejam que o tempo é 5 horas por dia vezes 20 dias no mês. Dá 100 horas por mês, né? Eu quero consumo mensal.
Então, vejam que o consumo é o quilowatt, 1,5 kW vezes a hora, o tempo, que vai dar o quê? 150 kWh. Se eu sei o valor do quilowatt-hora, eu multiplico. Por exemplo, 1 kWh, vamos supor que custa R$1. Então, a pessoa vai gastar R$150 de energia elétrica. Na sequência, eu tenho uma parede de isolamento térmico, poliuretano. É um tipo de isolamento, com K é a condutividade, né? K é condutividade térmica do material. O isolante geralmente tem uma quantidade térmica baixa. Tem uma área de troca, área superficial. Quando falar área superficial, gente, é essa área aqui, ó. Tem aqui a espessura da parede, isso aqui é a espessura da parede, a gente chama de L. A área superficial é isso aqui, ó. Vamos supor uma parede aí de 20 metros quadrados, na verdade é o quê? Uma parede que tem 5 metros aqui por 4 metros aqui, dá 20 metros quadrados. Com isso, se eu tenho a espessura do isolante, 10 centímetros é a mesma coisa que 0,10 metros, né? Então, veja aqui, eu posso calcular a troca de calor como sendo com essa equação, ó, 0,3 isolamento, 20 é a área, ΔT, o que é o ΔT mesmo? Vamos supor que a temperatura aqui seja 20 graus e aqui seja menos 10. 20 menos 10 dá 30 graus Celsius. Como eu estou usando isolamento, eu estou pressupondo que estou trabalhando com a câmara fria. Com isso, eu tenho uma troca de calor da ordem de 180 watts, ok? O pontinho aí é só para significar que é watts, que é joule por segundo, né? Que é fluxo de entrada de calor. Agora, vamos pensar que eu tenho aí 2 litros de água a 80 graus Celsius, temperatura inicial, e 2 litros de água a 40 graus Celsius. Eu quero misturar isso aí tudo. Qual é a temperatura de equilíbrio? Todo mundo sabe que vai dar 4 litros de água numa temperatura de equilíbrio que eu não sei, né? Então, quando eu faço isso, esse problema é o seguinte, é como se fosse assim, ó. Vou representar desse jeito, ó. Eu tenho temperatura aqui em cima e aqui tempo, né? Desse lado aqui eu vou colocar água a 80 graus Celsius, que vai ter sua temperatura baixada, até uma temperatura de equilíbrio que eu não sei qual é. E eu tenho água a 40 graus Celsius, aqui, ó. E vai ter sua temperatura aumentada. Então, esse é o processo que acontece, né? Depois de um dado tempo. Então, para calcular isso, a gente faz o seguinte, considera que esse sistema é isolado, que se fosse um calorímetro, né? E que não há nenhuma perda de energia para o meio externo. Então, como fosse isolado, tipo isolamento aqui. Todo o calor cedido pelo corpo quente, pela água quente, vai ser absorvido pela água fria. Nesse caso, a gente sabe que calor trocado, quando não há mudança de fase, é M vezes calor específico vezes variação de temperatura. Nesse sentido, ó, mc∆T do corpo quente é igual a mc∆T do corpo frio, é o que eu estou fazendo aqui. Como é o mesmo fluido, o calor específico, ele corta, né? Ele corta naquela equação aqui, ó. Ele corta aqui, ó. É igual, né? E para a água a gente já falou, 4,2 kJ por quilograma grau Celsius, aparece os dois lados da equação para cortar. Aí coloca aqui, ó, 2 litros aqui, ó, 2 kg aqui, 2 kg aqui, faz a conta. Então, você vai multiplicar esse por esse, e esse por esse, esse por esse, esse por esse. Temos essa equação, que se resolver direitinho aí, né, você soma o 80, menos 80 com 160, 240, está negativo, vai somando para o outro lado, e aí eu tenho a temperatura de equilíbrio em 60 graus Celsius. É o que eu estava procurando na equação. Finalmente, aí, lembrando que calor e trabalho são formas de energia, ambas estão dadas na unidade de joules, mas também pode ter outras unidades. Por exemplo, inicialmente a unidade usada é a caloria, e a gente sabe que uma caloria é igual a 4,186 joules, né? Então, só para ver aí que calor e trabalho podem ser convertidos, então posso converter calor em trabalho, né? Então, quando eu esfrego as mãos, por exemplo, eu estou convertendo o trabalho de esfregar a mão, é um movimento mecânico, né? E esse movimento mecânico produz calor, né? Quando eu aqueço, por exemplo, ali a água numa usina termoelétrica, né, e faço ela passar por uma turbina, na verdade eu estou gerando do calor, né, que eu dou aqui o calor, ó, numa usina termoelétrica é isso, dou esse calor aqui, e esse calor aqui faz o quê?
girar aí uma turbina, e isso aí gera energia elétrica. Então, nesse caso, ó, eu tenho a conversão de calor para trabalho, porque esse aqui está girando, né? Ele consegue, o vapor aqui ele consegue girar essas pás, e aí eu tenho energia elétrica. Ou seja, a energia, já disse bem Lavoisier, ela se conserva, né? Ela se transforma de uma forma em outra e vai se conservando, né? Obviamente sempre tem perdas no processo, mas a gente sempre tem essa frase, que a energia ela se transforma. Conversão, 24.000 BTU por hora para TR. O que é TR? TR é uma unidade de refrigeração inglesa chamada tonelada de refrigeração. Desculpa, inglesa não, americana, né? Os ingleses usam o BTU por hora. Vejam aí ó, que 12.000 BTU por hora é igual a 1 TR. Logo, 24.000 BTU por hora é igual a X TR. Então, fazendo as contas, vocês vão encontrar aí X é igual a 2 TR. Está aí o K de um vidro. Vamos supor que eu tenho uma parede de vidro, uma janela de vidro, né? E eu tenho a temperatura externa de 25 e interna de menos 5. Nesse caso, o ΔT é quanto? ΔT é 25 menos 5 dá 30, né? Essa é a diferença de temperatura entre um lado e o outro, 30 graus. Calor específico do vidro, vamos supor que seja aí, calor específico, condutividade térmica, né? Condutividade térmica, cuidado. Calor específico quando envolve troca de calor para aquecer o corpo, né? Nesse caso aqui, eu quero saber o calor que penetra aí pelo vidro, né? É essa fórmula, a equação de Fourier, né? Fourier é o cientista que estabeleceu essa relação. É igual a Ka ΔT sobre L, L é a espessura do vidro, que é 5 milímetros ou 0,005 metros. Como é que eu faço? 5 milímetros é a mesma coisa que 5 sobre 1000. Por isso que dá esse valor aqui, ó. Calor trocado, vou botar um pontinho aqui para botar que é taxa de calor, ó. Dá 4.500 watts, né? Então é isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.